In nomine Terram exhibit sonus eorum, et in fines orbis terrae verba eorum. A sua voz ecoou na terra inteira, e a sua palavra chegou até aos confins da terra. Reverendas irmãs, amados irmãos, podeis vos sentar? Temos hoje a grande alegria de celebrar a festa desses gloriosos apóstolos, os apóstolos São Pedro e São Paulo. Esses dois ministros de Jesus Cristo deram a sua vida pela pregação do Evangelho. Buscaram, de fato, realizar aquele mandato que foi dado por nosso Senhor ao momento de sua ascensão aos céus. Voltando nosso Senhor para junto do Pai, disse então ele para os apóstolos: Ide a todos os povos e nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nosso Senhor enviou os seus apóstolos para uma missão de pregação. Portanto, a vontade do bom Jesus, do seu divino coração, era levar o seu evangelho, a sua boa nova de salvação a todos os povos e nações. E esses dois apóstolos, São Pedro e São Paulo, fizeram de fato aquilo que foi pedido por nosso Senhor. Buscaram pregar e evangelizar. Mas hoje, amados irmãos, embora a Santa Igreja celebre a estes dois apóstolos, a figura de São Pedro no dia de hoje se sobressai. Porque São Pedro foi ele constituído pelo próprio Jesus, o chefe da igreja, o chefe do colégio apostólico, portanto, o primeiro Papa. E de modo especial, vamos então meditar, refletir sobre a função do Santo Padre, a função do Papa, bem como as palavras de Jesus que escutamos no Evangelho de hoje. No Evangelho que nós acabamos de escutar, nosso Senhor fez uma pergunta muito simples. O que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Nosso Senhor, então, perguntou para os seus apóstolos qual a opinião que o povo que escutava a sua pregação tinha a respeito dele. Então, os apóstolos deram a resposta que nós escutamos. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, nós podemos parar e olhar para o Jesus que nós conhecemos pelos evangelhos. O que fazia Jesus? Ressuscitou mortos, curou inúmeros doentes, perdoava os pecados, anunciava uma doutrina nova de salvação, de redenção, anunciava o reino de Deus, multiplicou os pães. E depois de tantos milagres, depois de provar de modo evidente que ele era o Messias prometido, a opinião do povo a respeito de Jesus era de que ele era um simples profeta. Mais um profeta como todos os outros profetas que haviam passado. E a pergunta que nós podemos fazer é: por qual razão aquele povo que estava diante da evidência, diante do fato de Jesus ser o Filho de Deus, o Messias prometido, por qual razão aquela gente não conseguia enxergar que era ele o Messias prometido? A razão, amados irmãos, é uma razão muito simples e, infelizmente, também uma razão muito triste. A razão pela qual eles não percebiam que estavam diante do Filho de Deus, do Salvador da humanidade, era porque os seus pecados os impedia de ver a grande luz que era Jesus.
pelas trevas do pecado, amados irmãos, as nossas almas, as almas daqueles que estão longe de Deus, se enchem de trevas, de escuridão. E na escuridão do pecado, as almas não conseguem mais contemplar, ver a luz de Deus, a luz que vem do céu. Portanto, aquelas almas que estavam apegadas aos seus pecados, desprezavam a luz divina. Por isso temos então uma lição para todos nós. O pecado impede de ver a luz que vem do alto, impede de ver a luz que vem de Deus. Lembremos então de uma verdade muito simples. Nós somos criaturas humanas. E como somos criaturas humanas, somos um misto de corpo e alma. Aquelas pessoas que se entregam aos prazeres do corpo, que se entregam aos prazeres da carne, naturalmente desprezam os prazeres sobrenaturais da alma. E com o tempo, com o vício no pecado, essas almas vão se afastando cada vez mais de Deus. Por isso, temos sempre que nos colocarmos em guarda contra o pecado da impureza. Porque se apegando ao vício da carne, a alma passa aos poucos a desprezar a oração. Essa alma passa então também a desprezar o santo sacrifício da missa. A missa vai ficando pesada, insuportável, porque a alma está apegada aos prazeres da carne. E com o tempo também, essa alma que está tão afastada da Santa Missa, da oração e de Deus, vem a perder o grande dom, a grande luz da fé. E afastada da fé, essa alma, amados irmãos, não poderá se salvar. É justamente a fé que nos abre as portas do céu. Portanto, sempre busquemos viver na luz de Jesus, por meio de uma vida de fé. Mas então, essa foi a resposta dos mundanos. Os mundanos não percebiam que Jesus era Deus, porque estavam apegados aos seus pecados. Então, nosso Senhor perguntou para os apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E então São Pedro, tomando a dianteira sobre os apóstolos, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diante dessa resposta, que é a resposta verdadeira, São Pedro confessou a divindade de Jesus, afirmou com todas as letras que Jesus era o Filho de Deus, portanto, igualmente Deus. E diante dessa resposta, nós encontramos aqui a resposta da fé. Essa é a verdade sobre Jesus. Jesus não é mais um profeta, não é mais um homem como todos os outros que passaram antes dele. Não, ele é o próprio Senhor, ele é o nosso Salvador, é o Deus que se fez homem para nos resgatar e nos libertar do pecado. É o Deus que se ofereceu por nós no Calvário, que morreu pelos nossos pecados no alto da cruz para nos abrir as portas do céu e nos dar a vida eterna. Mas se essa é a resposta da fé, amados irmãos, também nós devemos fazer um exame de consciência. Se nós admitimos que Jesus é Deus, se nós cremos nos dogmas, nas verdades reveladas pela nossa santa religião católica, temos nós praticado e vivido a fé que nós professamos? Ou simplesmente temos professado a nossa fé da boca para fora, aos domingos, durante a Santa Missa, mas na nossa vida cotidiana não temos vivido uma vida de fé? Portanto, façamos no dia de hoje um exame de consciência. A consciência da divindade de Jesus Cristo levou os apóstolos, que hoje nós celebramos, São Pedro e São Paulo, a darem a sua vida pela fé. São Pedro
por amor de Jesus, foi crucificado de cabeça para baixo. São Paulo foi decapitado por amor de Jesus e amor da verdade, amor do Evangelho. A nós, nos nossos tempos, não se pede um tão grande sacrifício. Mas nos é pedido que busquemos viver uma vida digna de cristãos, cumprindo os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da Santa Igreja, testemunhando a nossa fé pelo apostolado, buscando pelas nossas palavras atrair as almas para Jesus, para a Igreja. Portanto, busquemos então seguir o exemplo dos apóstolos que hoje nós celebramos. Mas então, São Pedro respondeu a resposta da fé. E disse então nosso Senhor a São Pedro: Bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue quem te revelou isso, mas foi o Pai que está nos céus. Essa também é uma verdade que nós devemos trazer para a nossa vida espiritual. Professar a verdadeira fé é uma graça de Deus. Não é um simples costume, um hábito que nós aprendemos no catecismo. Não, a fé é um dom de Deus. E se é um dom de Deus, é um presente de nosso Senhor, nós temos a obrigação de cultivar essa fé, fazer crescer essa fé no nosso coração e também nos nossos atos. Mas então, diante da resposta de São Pedro, Jesus lhe confiou a grande tarefa de ser ele o apóstolo-chefe da Igreja nascente. São Pedro foi, portanto, o primeiro Papa, o chefe do colégio apostólico. E chefiando então o colégio apostólico, São Pedro buscou pregar o Evangelho em distintas regiões. Foi então para uma cidadezinha chamada Antioquia, fundou nessa cidade a igreja e depois foi então para Roma. Em Roma, ele lançou os alicerces daquela igreja e lá ficou ensinando, pregando o Evangelho, administrando os sacramentos, batizando inúmeras almas, trazendo essas almas para Jesus. E foi ali também que São Pedro foi martirizado. Foi na cidade de Roma que ele foi condenado por Nero à morte de cruz. Mas ele, diante da sentença de condenação à morte de cruz, pediu aos seus carrascos que ele não fosse crucificado como Jesus. Ele não se achava digno de tão grande honra. Ele pediu então para ser crucificado de cabeça para baixo. E desse modo, derramando o seu sangue pela verdade, ele então entregou sua alma a Deus. Mas o bom Deus não abandonou a sua igreja. Depois de São Pedro, a igreja de Roma foi governada pelo Papa São Lino. Depois de São Lino veio o Papa Santo Anacleto. Depois do Papa Santo Anacleto veio o Papa São Clemente. E então podemos chegar aos nossos tempos. Depois veio São João Paulo II. Depois veio o Papa Bento XVI. Depois o Papa Francisco. E agora o Papa Leão XIV. Ou seja, aquela igreja fundada pelo próprio Jesus permanece então viva no nosso meio. E os papas que são sucessores de São Pedro, são eles igualmente representantes, vigários de Jesus Cristo na terra. Portanto, amados irmãos, agradeçamos no dia de hoje ao bom Deus essa graça de sermos fiéis católicos, de estarmos na igreja que foi fundada pelo próprio Jesus. E agradeçamos também a nosso Senhor o fato de Ele próprio governar a Santa Igreja por meio dos papas, por meio dos sumos pontífices. E lembremos então também nós da nossa obrigação de rezarmos pelo Papa. Toda a sociedade precisa de um chefe,
E também a igreja precisa de um chefe visível. Esse chefe é o Santo Padre, o Papa. E ao Papa, há a grande missão de cuidar, de zelar por mais de 1 bilhão de almas, de fiéis católicos. Portanto, a sua missão é das mais difíceis. Portanto, lembremos sempre, nas nossas orações, nos nossos sacrifícios, nas nossas esmolas, lembremos do Santo Padre, rezemos pelo Santo Padre, para que nosso Senhor o possa abençoar, iluminar nessa grande tarefa de governar a Santa Igreja, para que possa então a todos nós nos apontar o caminho do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Gloriosos apóstolos São Pedro e São Paulo, Rogai por nós.